Bom dia, amores e amoras! Hoje, na aula do dia 4 de setembro de português, nós faríamos as páginas da 52 até a 57. Porém, a tia de cabecinha de vento esqueceu de incluir a página 49, que nós faremos agora. É bem rapidinho, é bem facinho, tá? É baseado na aula passada, ok? Então, nós vamos completar as frases. Os textos escritos em versos são quem? A gente viu isso semana passada. E qual é o tipo de texto que traz informação sobre o tema ou assunto? Texto que traz informação. O nome já está dizendo, tá? O que é uma linha do poema? O que é cada linha do poema? Como é que é o nome? E como é que é o nome do conjunto de versos do poema? Moleza. Aqui vocês vão escolher uma palavra que rime com macarronada, vovó, domingo, China, italiano, domingo, família. E domingo tem 2 vezes, então vocês vão rimar 2 palavras diferentes, ok? Vamos lá. Na número 3, vocês vão escrever uma frase no presente e uma no passado, tá? E cada frase vocês vão escolher 2 palavras para rimar, tá bom? É para fazer 2 frases apenas, só que com rimas. E uma no passado e uma no presente, tá? Aqui vocês vão juntar as letrinhas para formar as palavras sobre o tema que a gente estudou, o tipo de texto, de gênero textual que a gente estudou na aula passada, que foi poema, ok? Então, página 50, é apresentação, 51 também, apresentação do capítulo. Vamos para a página 52. Vamos aprender a usar o dicionário, vamos aprender o significado das palavras, ok? Vamos lá. Nós já conhecemos histórias bem interessantes de pessoas que vieram para o Brasil. Agora, é só entender a diferença entre 2 palavras. Veja, nós temos a palavra imigrantes e emigrantes. Imigrantes são aquelas pessoas que vêm de outro país para morar aqui com a gente, no Brasil. Pessoas que vêm dos Estados Unidos, pessoas que vêm de Paris, lá na França, ou da França em qualquer lugar, pessoas que vêm de qualquer lugar, da Europa, de qualquer lugar, tá? Que não seja o Brasil. Elas vêm para morar aqui. Já os emigrantes são as pessoas... Esse aqui, ó. Já os emigrantes, são as pessoas que moravam aqui no Brasil e elas saem do Brasil para morar em outro país, tá? Essas aqui vêm morar aqui, de fora para cá, e essas aqui saem daqui para morar fora. Entenderam? Complete. O brasileiro que foi trabalhar lá no Japão, ele é um imigrante ou é um emigrante? O japonês que chegou no Brasil para trabalhar aqui em plantação, ele é o quê? Um imigrante ou um emigrante? Moleza, né? Então, nós vamos ler esse poema aqui, do poeta Casimiro de Abreu, com o título Minha Terra. E vamos analisar esse texto. O sentimento colocado no poema sobre a terra natal, ele é o quê? De orgulho, indiferença ou saudade? Vocês vão marcar um X. Questão 2. Quais são as belezas de sua terra natal? O que você poderia destacar? Qual é a sua terra natal? Primeiro de tudo. Onde foi o lugar onde você nasceu? Quando você escrever aqui o lugar onde você nasceu, vocês vão dizer quais são as belezas do lugar onde você nasceu. O que chama a atenção positivamente no lugar que você nasceu, tá bom? Questão 3. Marque a pintura que mais lhe agrada. Depois escreva uma descrição da obra escolhida, detalhando a imagem, o uso das cores e o que lhe chama a atenção no que você vê. Primeiro de tudo, vocês vão marcar qual das 3 vocês mais gostam, tá? Depois que você marcar um X, você vai escrever aqui na linha de baixo o detalhe do que está na imagem. Vocês vão descrever o que tem na imagem. O tipo de cores e o que você mais gostou, o que te chamou mais atenção na imagem que você escolheu, tá bom? E aqui na 4 você vai fazer um desenho do lugar onde você nasceu, tá? Que é a sua terra natal, tá bom? Vamos para a página 54, que vai ser a hora da leitura. As pessoas deixam sua terra natal por vários motivos. Essa conversa está me lembrando a história do menino que foi morar na Alemanha. Aquela que lemos lá na escola. Então, vocês vão ler esse texto, o dia em que o Kim foi embora, tá? Tá na página 54 e na página 55, ok? E na 56 nós vamos analisar o texto que vocês acabaram de ler, tá?
Questão 1. No início do texto, a primeira impressão que se tem é que o narrador vai contar a história de Kim como narrador observador. Ou seja, que o narrador não vai participar da história. Em que parágrafo se percebe pela primeira vez que o narrador participa da história? Vocês vão buscar lá e vão procurar o parágrafo, vão contar e vão dizer qual é o parágrafo que começa, ok? Não é para escrever um pedaço do parágrafo, não. É para contar em que número começa, tá? Que palavra desse parágrafo serve para comprovar que quem conta a história do narrador personagem, que a história é narrador-personagem. Agora sim vocês vão pegar um pedacinho do texto, a palavra, que na realidade tá dizendo que ele também participou desse texto, como um personagem. Questão 3. Em que cidade a história provavelmente se passa? Como isso pode ser percebido? Então, são duas perguntas em uma, tá? Primeiro, em que cidade? E depois, vocês vão dizer como é que vocês perceberam que a história se passa naquele determinado lugar, tá? Agora, na 4, nós vamos enumerar de 1 a 5, de acordo com os acontecimentos do texto. Quem deu a camiseta ao amigo, o narrador do texto? Vocês vão olhar lá no texto e vai ver qual dessas frases aqui acontece primeiro, qual que acontece segundo, na ordem. Tá bom? 5. Quem estava animado com a mudança para a Alemanha? Copie um trecho do texto que comprova essa resposta. Então, vocês vão dizer se ele estava animado ou não. Se ele estava animado, você vai escrever um texto que ele diz que está animado. Que ele está eufórico, algo assim. Já se for não, vocês também vão retirar do texto uma parte que diz o porquê que você acha que ele não está tão animado assim, tá? Questão 6. Questão 6. O que Kim entregou ao narrador no aeroporto? O que ele entregou para o narrador? E por que ele entregou? Temos também duas perguntas em uma. Questão 7. No final da história, o que o narrador afirma ter descoberto com a despedida de Kim? O que aconteceu? O que ele sentia quando Kim se despediu dele? Questão 8. E você, já teve que se despedir de algum colega da escola? Se for sim, conta pra gente como é que foi aqui nas linhas, tá? E aqui nós iríamos discutir juntos para fazer um registro sobre a discussão que a gente teve sobre o texto, tá? Que motivos levam, aqui vocês podem escrever a opinião de vocês, tá bom? Quais são os motivos que levam a pessoa a morar fora do país por um tempo curto ou longo? Algumas pessoas complementam os estudos fora do país. O que você pensa sobre isso? Vocês vão escrever aqui a opiniãozinha de vocês, tá? Vamos passar para a folhinha agora. Nós teremos um texto também, tá? Que são as peneiras da sabedoria, um texto bem legal, tá bom? Nós iremos ler e analisar esse texto. Dizer qual é a função desse texto. Ele é um texto informativo? Ele é um poema? É isso que eu quero que vocês escrevam. O que ele é? Desculpa.